Não tenha medo de ser feliz. Eu digo sempre que temos que aproveitar bem o nosso tempo e sermos felizes. Por quê? Porque Deus nos criou com esse propósito. Em João capítulo 10, vamos ver aqui, João capítulo 10. João 10, cadê João? Vem pra cá, João. Tá difícil aqui. João 10, tá aqui. Diz o seguinte: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância e a tenham em plenitude. Todo mundo em algum momento da vida precisa parar para beber água. Se você vê, por exemplo, os meninos estão bebendo água aqui, mostra lá rapidinho. A câmera tem que ser muito esperto. Quando eu falar, pode pegar eles, aqui não tem problema não. Isso, eles estão tomando água, pararam para tomar água ali, ó. Todo mundo na vida precisa parar para beber água e matar a sede. Você pode ser a pessoa mais importante, mais rica, mais bonita, ou mais saudável, mas há um momento em que você vai ter que parar para tomar água. Por quê? Porque está com sede. Sede do quê, padre? Eu te respondo. Do que você precisa se saciar? A mulher samaritana, uma outra passagem da palavra de Deus, foi ao encontro, teve um encontro com Jesus Cristo e ela foi buscar água. Quando ela foi buscar a água, ela teve esse encontro, um encontro com Jesus Cristo. Agora você deve saber que judeus e samaritanos não se davam, diz a palavra. E essa mulher era uma samaritana e obviamente Jesus era judeu. Ele estava sentado no poço, diz a palavra, esperando por esse encontro. Jesus está sentado nos esperando. Ele espera por você. Ele esperaria muito mais do que 24 horas por você. Jesus espera que você vá tomar a água, que você vá falar com Ele. Ele é a água viva. Sem Ele você não é nada. Ah, mas eu não sinto sede. Muitos já me disseram: não sinto sede. Em algum momento você vai ter sede. Uma sede que só pode ser saciada por uma água viva chamada Jesus Cristo. Talvez você pense que pode saciar esta sede com dinheiro. Pode não. Com sucesso, com beleza, com luxo, mas está enganado. Essa sede é de água pura, viva, uma água que ao ser bebida acabará com sua sede por todo sempre. No encontro entre a mulher samaritana e Jesus, ela começa a conversar com ele, dialogar com ele. O que hoje se chamaria de se confessar com Jesus. Ela abre o seu coração para Jesus de uma forma tão natural. Ela começa esse diálogo entre eles. E esse diálogo, nos diz o Evangelho, que é espetacular. É um dos que eu mais gosto até. Ele traz uma mensagem fortíssima para você. O que Jesus diz? Diz para aquela mulher que está desanimada, triste, deprimida. A mulher samaritana que está conversando com Jesus conta a sua vida para ele. Por isso, quando sentimos sede, precisamos ir à fonte da água viva, no endereço certo, encontrar-se com Jesus Cristo, para fazer o quê? Para conversar. Como fez essa mulher na beira do poço. Abrir o nosso coração para Ele. Nos abrir com Ele. Diz a palavra que Jesus escutou aquela mulher e de repente o que ele faz? Ele começa a entrar na intimidade dela. E como a gente sabe disso? Porque Jesus fez um pedido muito específico para aquela mulher. Vai lá e chama o teu marido e volta aqui. E o que ela respondeu? Eu não tenho marido. Jesus então disse: dissestes muito bem. Tu não tens marido.
tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisto falaste a verdade. E ela levou. Levou o quê? Levou um susto. Ela queria esconder aquela parte, queria esconder alguma coisa de Jesus, mas não adianta esconder nada de Jesus. Entenda isso, enquanto você não confessar tudo a Jesus, sua vida não vai mudar. Não adianta ir para a igreja, ir para a missa, tem que contar para Jesus tudo. Não adianta contar só metade do que acontece na sua vida. Por quê? Porque para ele não existe metade, ou você é quente ou você é frio. Os mornos eu vou vomitar, diz a palavra. Eu vou ser muito sincero. Olha só que coisa interessante, a palavra diz: ou você é quente ou você é frio. Os mornos eu vou vomitar. E essa é uma verdade. Sabe por quê? Porque a vida de muitos católicos, muitos cristãos, ou talvez até mesmo a minha vida ou a sua, quantas e quantas vezes a nossa vida não vai para frente? Eu sou católico, eu sou cristão, mas minha vida não vai para frente. Por quê? Porque a igreja, infelizmente, está cheia de católicos ou de cristãos que fingem ser católicos, que fingem serem cristãos. Fingem estar com Jesus Cristo, mas não estão. Com Jesus Cristo não dá nada pela metade. Agora com Deus, com Jesus Cristo funciona assim. Nada pela metade. Ou é sim, sim, ou é não, não. E aquela mulher samaritana queria esconder a verdade de Jesus, mas Jesus é a verdade. Naquela hora, ela começou a perceber que não estava falando com qualquer um, mas com Cristo, com o Messias, com o Mestre, com Deus. É por isso que a gente não consegue entender o porquê da nossa vida não ir para frente. Por quê, padre? Eu dou um passo para frente, 50 passos para trás. Por quê? Por que será? Hoje eu convivo com pessoas importantes, ando aí em meio de artistas famosos, de ricos, de globais. Eu os conheço, convivo com eles. Muitos me perguntam: padre, por que eu sou bonito desse jeito? Por que eu tenho poder? Por que eu tenho sucesso? Eu tenho dinheiro, mas eu sou infeliz. Eu não sou feliz. Por quê? Isso é fácil de responder. A pessoa pode ser a mais importante do mundo, a mais rica, a mais poderosa, pode ter tudo, mas se não tiver Jesus Cristo, não tem nada. Minha avó dizia: quanto mais alto você estiver, cuidado, porque pior será o seu tombo, pior será a sua queda. Sem um encontro íntimo e pessoal com Jesus, um dia você vai cair. E quanto mais alto você estiver, pior será o seu tombo. Até quando você vai viver esta vida de frustração? Até quando você vai viver essa vida de mentira, de hipocrisia? Até quando você vai continuar vivendo a vida por causa dos outros? Até quando você vai continuar vivendo para os outros? Esqueça os outros. Seja feliz com Jesus Cristo, independente do que os outros pensem ou falem de você. Deus te criou para ser feliz. Esse é o desejo dele. Por isso eu quero terminar esse programa de hoje agradecendo a Deus em primeiro lugar, agradecendo ao Dani Diego, agradecendo ao Fábio, agradecendo ao maestro e em nome dele todos os nossos músicos, agradecendo a nossa equipe, o nosso diretor, os nossos câmeras, nossos técnicos, o Guilherme, e agradecendo sobretudo você, que é o meu telespectador e minha telespectadora assíduo e assídua, que não perde uma terça-feira e um domingo a reprise, porque tem a certeza que quer ser feliz. E aqui comigo, no nosso programa, é só felicidade, é só alegria. Por quê? Primeiro porque tem Deus. Quem tem Deus tem felicidade, tem alegria, tem tudo. E depois,
Aqui a gente tem momentos de descontração, onde eu classifico o nosso programa como um programa com bênção e entretenimento. Nada melhor do que a gente fazer o nosso entretenimento, onde a gente pode aprender valores morais, éticos e religiosos, e ter a certeza ainda de que, além do entretenimento, aprendendo valores, ainda é abençoado. Assim eu quero abençoar você. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre você, sobre a sua família, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, sobre a vida de cada um de vocês, Fábio, Dani e Diego. A bênção de Deus Todo-Poderoso, livrando e os protegendo de todo mal, de todo perigo, de toda doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.